Nesse momento, procure relaxar. Feche seus olhos e leve o pensamento a Deus nosso Pai. Que os ensinamentos de nosso Mestre Jesus adentrem nossos corações, nos ajudando nessa caminhada, nos ajudando a sermos melhores para nós e para todos à nossa volta. Que assim seja, graças a Deus. Olá, minha gente querida. Muito feliz pelo convite do CRE, Centro de Renovação Espiritual, para falar a respeito de Bezerra de Menezes, um modelo a seguir. Nós começamos pensando no nome, Adolfo Bezerra de Menezes, e insistimos no nome para que aqueles que têm o mesmo nome dele se sintam incentivados a cumprir o mesmo papel que ele procurou na vida seguir, o modelo de Jesus. Mas nós queremos seguir a Bezerra de Menezes como nosso modelo. Aqueles que não têm o mesmo nome, então, estariam desobrigados a segui-lo? Não, é apenas um incentivo maior a que portam o mesmo nome para honrá-lo. Mas todos nós devemos segui-lo. Temos muitos modelos, modelos dos nossos pais, dos nossos mestres, dos nossos orientadores nas doutrinas, na doutrina espírita. Seguimos diversos modelos que nos orientam, nos incentivam. Então, vamos falar a respeito de Adolfo Bezerra de Menezes. Ele nasceu no Nordeste, no Ceará, num local denominado Riacho de Sangue, que hoje tem outro nome. Era filho de fazendeiro e político, lutava pelo nosso país. Mas ele teve uma mudança de situação financeira, porque dívidas que não foram contraídas diretamente por ele chegaram a ele, que quis quitá-las para honrar o nome, as suas obrigações, mesmo que indiretamente advindas a ele. Então, sua família mudou de condição, mas a sua integridade, a sua nobreza continuou sendo um modelo e uma direção para todos os da sua família. E Adolfo foi criado neste ambiente de justiça, de retidão. No tempo em que a família se encontrava abastada, todos que precisavam de pouso, de acolhimento em suas viagens, naquele tempo, elas eram longas, difíceis para se encontrar abrigo. O pai de Adolfo Bezerra de Menezes recebia a todos e abria não só a sua casa para pouso, mas também alimentação e provisões para viagem. Era uma alma nobre. Mas nos compete enfocar, colocar no nosso pensamento o Adolfo Bezerra de Menezes. Ele estudou, era um aluno dedicado, reconhecidamente competente, mas chegou aos 19 anos e o seu ímpeto, o seu chamado para seguir a profissão de médico chegou ao seu coração. Mas ele precisava sair do Nordeste e se dirigir ao Rio de Janeiro, porque era lá que havia a Academia Imperial de Medicina. Faz a viagem encantado. Quantas maravilhas, quanto aprendizado novo, como ele poderia ampliar os seus conhecimentos, especialmente seguir aquilo que ele já tinha avançado quando na pátria espiritual. Bezerra chega ao Rio, estuda, tem dificuldades financeiras, porque já não é mais de família abastada. Luta, dá aulas para se manter, mas estuda com afinco. Conclui o seu curso, não importando as dificuldades advindas, se forma com distinção
querido e respeitado pelos seus colegas, defende sua tese final e é apreciado por seus professores. E assim começa a sua vida profissional como médico. É aquela luta. Chega no momento em que seu coração se doa à sua companheira. Casa-se aos 30 anos, mas a viuvez lhe bate à porta, deixando-lhe 2 filhos pequenos. Momento de grande sacrifício e sofrimento. A irmã de sua falecida esposa vem em seu auxílio, cuida das crianças e, com o tempo, o afeto e a solidariedade entre os 2 corações altruístas se estabelece. Os 2 se unem para reciprocamente poderem se auxiliar e assim seguem ampliando a família, que agora está com mais filhos. Bezerra prossegue na sua profissão, na sua luta para mudar as condições do país. Se engaja na política por insistência de seus compatriotas. Lá, luta pela liberdade dos escravos. Momento difícil, porque nem todos consideravam que esta era uma atitude altruísta, mas o seu coração sabia o que era correto. Então, continua a sua luta. Sua vida está sempre voltada à sua profissão. Atende no seu consultório todas as pessoas que sofrem, não importa em que condição. Não faz a menor diferença entre pobres, ricos. Para ele, são todos sofredores que precisam ser acolhidos, medicados, assistidos. Quantas vezes ele, com os próprios recursos, dá possibilidade para que aqueles que o procuravam pudessem comprar os medicamentos necessários. A sua preocupação não é material, é toda de cunho espiritual. Mas chega um dia, um amigo lhe faz um presente. É o livro dos Espíritos, o primeiro livro da codificação espírita. Ele abre o livro, o lê entusiasmado, mas ele sente que aquilo que está escrito ali já estava na sua mente ou no seu coração. Ele já praticava aqueles ensinamentos que foram trazidos para o livro dos Espíritos por Allan Kardec, que perguntava à espiritualidade as coisas que ele precisava saber para nos deixar este corpo doutrinário. Adolfo lê, sente que o seu coração já ansiava por aquelas explicações. Ele não só entendia mentalmente, mas também na prática da sua vida. Ele está seguindo aquilo que nós encontramos no capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo, que diz: fora da caridade não há salvação. Tema tão bonito para todos nós, para seguirmos esse modelo, o modelo deixado para todos nós por Bezerra de Menezes. Ele, então, lê aquela passagem, vê que ali Jesus falou por parábolas do bom samaritano. Falou também a respeito da lei, resumindo os mandamentos da lei em 2: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Era o que Bezerra de Menezes sempre fizera: respeito, amor, dedicação, cuidado. E a parábola do bom samaritano chama a atenção de todos nós para praticarmos o bem, independentemente de a quem nos dirigimos. O que importa é minorar o sofrimento alheio. Não importa a qualidade, não importa saber quem é. E assim, Bezerra prosseguia na sua caminhada. Então, nós temos essa informação de Bezerra, que altruísta, correto, justo, fazendo com que seus princípios sempre falassem mais alto do que os interesses
comuns a todos, diz, num dia importantíssimo, que ele se filiara à doutrina espírita. Ele, no salão da Guarda Nacional do Rio de Janeiro, à frente de 2.000 pessoas, se declara espírita. A coragem, o altruísmo, o respeito aos princípios do seu caráter reto falam mais alto do que a política. Ele, então, se declara espírita, mas mais uma dor lhe advém ao coração. Seu irmão querido, aquele que lhe servira de modelo, porque era bem mais velho do que ele e sempre se dedicara a seu irmão mais novo com carinho, com afeto, está muito desapontado. Escreve-lhe uma carta dizendo do seu sofrimento por ver o seu irmão querido, mais novo, ligar-se a uma doutrina que não era cristã. Adolfo responde a seu irmão, uma carta conhecida, o irmão se chama Soares, explicando que os princípios espíritas são os mesmos princípios cristãos, são os mesmos trazidos para todos nós por Jesus. Então, essa dor que fica no seu coração está estampada nesta carta que Bezerra de Menezes escreve ao irmão. A dor o acompanha, mas ele não pode abrir mão dos seus princípios. Ele prossegue na sua vida de dedicação, cuidando de todos aqueles que pedem o seu serviço para minorar as suas dores físicas. E assim também ele cuida do homem integral, sem olhar quem está numa situação boa, quem está numa situação de carência. Para ele, todos são seres humanos na linha de Jesus. E Kardec, quando pensa no Livro dos Espíritos, ele pergunta a Jesus como ele entendia o que era caridade. E a resposta dos Espíritos dizendo que caridade, como Jesus a entendia, é benevolência, fazer o bem para todos, sem distinguir a condição da pessoa, fazer tudo aquilo que vem no nosso coração de forma altruísta, indulgência, exigência de conduta reta para nós próprios, mas o desconto para todos aqueles que não agem da forma que nós gostaríamos, porque a exigência para que todos ajam da mesma forma torna a pessoa rude. Jesus não queria rudeza, queria compreensão. Então, indulgência, se não pudermos minorar as consequências dos atos não tão bem praticados, que pelo menos saibamos silenciar. É uma lição que talvez ainda tenhamos de aprender, mas estamos procurando seguir este modelo Bezerra de Menezes, indulgência e também perdão, tão difícil, porque perdoar não é fácil para ninguém, principalmente quando a mágoa é muito grande. Mas Jesus nunca precisou perdoar, porque nunca se tornou magoado, sempre compreendeu. Mas nós precisamos aprender e exercitar o perdão, sempre, em todas as ocasiões. É por isso que estamos oferecendo aqui o modelo Bezerra de Menezes, para que todos nós possamos seguir de forma segura, de forma feliz, aquilo que Adolfo Bezerra de Menezes nos deixou, porque ele partiu para o plano espiritual em 11 de abril de 1900, mas deixou muitos escritos, indicação do caminho do bem. Então, querido doutor Adolfo Bezerra de Menezes, o médico dos pobres, como é conhecido, receba as nossas homenagens e nós tentaremos seguir o seu modelo de amor,
idoneidade e princípios. Que Jesus o abençoe, hoje e sempre. Assim seja.